Mano, tchauzão, bom resto de semana para vocês aí, tá? Essa semana é Semana Santa, né? Semana de acompanhar a procissão, né? Acompanho as 3 procissões aí, ajuda, tá, gente? Pode. Vou Sexta-feira sair. da Paz. Falou, Lu. Pode sair.
Alô, Ari? Oi, como é? E Tá aí? ouvindo, né? Tá, beleza. Já tá logado aqui, tá? Mas os alunos... Ô, Lu, tá, ô, Lu, Oi? só para facilitar, tá? Sim. Hoje à noite você disse que o Rodrigo virá, não é isso? Sim. Só que essa aula é 10 para, se não me engano, é 10 para 9 da noite. Segundo horário. Para ele não, isso é decisão dele lá, para ele não ficar, digamos assim, preso até 10h30, se ele quiser inverter os horários, se for possível, eu posso dar aula nos 2 primeiros horários e dessa forma ele pode ir embora mais cedo se ele quiser. Né? Eu acho que a outra professora, acho que é a Rosângela, né? Pois é, se ela der 4 aulas, falar com ele. se tiver essa opção fácil lá de inverter, para mim não tem problema não, tá? Tá bom, seria melhor mesmo para gente. Tá, Aí, no primeiro beleza. horário, eu conseguiria ficar também. Pois é. É Então, o que vocês fizerem lá... Tudo aula cedo, então 10h30 fica complicado para mim. Muito complicado, é. Então, o que vocês fizerem lá, por mim aqui, tá bom, tá? Tá bom, então. Vou falar Falou? para ele. Tá, então tá, vou começar aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Começa 9h50, né? Não sei. Ah, é 9h50 ainda? Faltam 13 minutos ainda. Vou avisar os alunos aqui 9h50 para eles ficarem atentos aqui que você vai iniciar. São 10, faltam 13 minutos. Ô, Lu, vou te falar, aula remota de 100 minutos é cansativo demais. Chega um certo momento, você fica, a cabeça já fica emaranhada. Sabe? Por isso que eles fizeram com 50 minutos aí no passado. Não faço ideia. Não é fácil, não. Não. Mas, ô, Lu, fica à vontade. Eu fico conversando com eles aqui até o resto da turma chegar. Tá bom, então. Vou avisar para eles aqui que você já está aqui. Tá legal. Valeu. Falou, tchauzão. Já está aqui, mas ela começa 9h50. Tá? Você está atento aqui a 9h50. Ele vai iniciar. Tá bom? Claramente da barraca vai ser virtual com é isso, cara. Isso é já dá. Eu não vou gravar isso, não. Isso é bobagem. Aí não dói, né? Tá igual, viado. Se quiser queimar nós dois, não pode. Você era dentro da nossa área. Seu? Vai, Lidião. Não, mas você pegou o que você quis. Vai. Não faz sentido. Você tem mais algum? Não tem. Nossa, tem que fazer agora. Não. Grupo sexto. Morri.
Só que no 3, já tinha nossa! Cara, vai bem na casa, que é pra base comunista. É a cara. Eu paguei R$1 aqui dali. Agora é 1,75 por pequeno. Você não me explica esse negócio. Nossa, isso aí. Entra só um pouquinho. Ai, mano, você quer? Quer não, demorou demais. Não. Eu não quero. Não, não, foi depois só. é hora de gastar. Vai, acabou isso. Vai. Acabou já. Pede grupo. Pede grupo, já. Aí ganhamos isso aqui. O jogo faz só assim. Já deve pagar. Ele não quer queimar. Na hora que a gente pega a fada, ele quer. Eu vou assim, não precisa nem avisar, não. Desce? Monte desce, aí, não. Pode dar uma bosta. Falou, rodou. Você não pode Eu acabei de retardar, eu tinha feito isso pra ele, né? Agora, muito engraçado, vai saber. Não tem bem na mão ainda. Vai não. Beleza. Vai, monte desce. Olha, você escorreu? Correu ou não? Vai correr ou não? Correu ou não? Ainda bem, fica a família real. 3 ou 4 maletes, tem aceitado. Agora não tinha nada. Eu tinha 3. Era meu jogo. Olha, tá te vendo ali. Tô rendendo um pouquinho, tá rendendo um pouquinho pra cá. Acho que não tá. Tá não. Se cabeça, se quiser fazer um filme para ele. Ô, pessoal, isso aqui tá igual o Big Brother. Eu tô vendo vocês aí, viu? Tô vendo e filmando, é pior, hein? Qualquer coisa que vocês fizerem de errado aí vai ficar registrado. Eu vou mandar para a polícia. O que foi? Eu não ouvi, não. Fala de novo aí. Ó, que boa, muito tempo. Não sei, cara. Não, é 4. Como assim? 4? Ah, é, quando ele mudou. Ele só todos correr. Não pode entrar, mas não pode entrar. A primeira? Sacanagem, foi isso. Não é nem lembrar disso. Eu vou deixar passar.
Fica à vontade, eu jogo pega o seu jogo primeiro. Vambora. Tá com a mão de quem? Tá com a mão de quem? Eu não queria estar com Alô. Bora, vai. Lá atrás, gente. Não é só que eu queria pensar aqui. Agora é previsão. Eu estou mudando meu tema desse que eu estava mudando. Aquela vez que eu estava feliz. Vocês não quiseram me aquela vez lá, eu estava com uma. Teve uma vez aí que vocês não quiseram que eu estava aqui. Eu estava com 5, 6, pegou 6, eu estava familiar. Eu quase meu jogo. Nunca pego, não Daqui é nenhuma. Então não começou a jogar. Eu não sei nem quanto. Agora eu tava contando certinho. Vai, só vai, eu demoro demais. Acabou já também. Tira a máscara para eu ver. Sério? Calma aí. Tira a máscara aí, tá parecendo o Zorro. Simpático. Por que você está chorando? Hã? Por que você está chorando? Espera aí, deixa eu só... Cisco nos olhos, né? Agora eu tô ouvindo. Como está a minha voz aí? Vocês estão ouvindo bem? Eu tô, é que eu tô com o notebook aqui. Pois é, fala com o pessoal aí, fazer um negócio. O pessoal entrar pelo celular, todo mundo, para que eu possa registrar a frequência aqui. E também, se alguém quiser falar alguma coisa, fica mais fácil, né? E até de ouvir também, né? Não precisa de olhar para a tela do celular, mas utiliza o som do celular. Tá, eu vou falar então. Sou eu não? Está todo mundo em sala, Lu? Não. Nossa, mano. Não. Pode mentir, você sabe? Não. Que isso? Você tá ligado? Acho que tinha gastado errado. Tinha gastado errado.
Você tá com o céu, mano? Não, deixa eu Na galáxia. Onde é que eu tô? Ué, cadê Você não está na sala, não. Você está com a paisagem bonita atrás de você aí. Onde que você está? Eu tô na sala assim, só que eu tô testando uns negócios do fundo aqui. O que está no fundo aí? Está aparecendo um céu? É, que eu botei uma imagem de fundo aqui. Ah, beleza. Você é animado, hein? Bacana. Você já está dominando bem a ferramenta, já está divertindo, né? Exatamente. Já tem gente suficiente para a gente começar? Para começarmos? Eu acho que não, ainda tá faltando gente para chegar aqui. Fica mais um minutinho. Eu botei um fundo aí. Ficou bacana o fundo. Tem uns fundos bacanas aí, né? Tem. Chico é que gosta, você lembra do Chico? O Chico, ele adora fazer essas coisas. Viu? Aham. Ele é igual criança para brincar com o computador, nunca vi. Se precisar de um cara que vibra com esses programas de animação, que pega no YouTube lá, é incrível. O professor falou para olhar no celular a aula aí. Ele falou para olhar no celular. Ô, gente, deixa eu falar com o pessoal. Ô, pessoal, atenção aí, por favor. Peraí. Olha a caixa de som lá, que não tá saindo. Pessoal, vamos fazer silêncio agora? Vamos? Por favor. Tá saindo. Acabou o recreio agora. Vamos ficar em silêncio aí, Tá por saindo, favor, mas para que eu possa falar e vocês escutarem, né? Vamos prestar atenção agora em mim. Eu vou ser o protagonista desse filme que vocês estão assistindo aí, e eu não vou cobrar cachê. Tá? Na realidade, vocês estão assistindo um filme chamado Circuitos Elétricos, e eu sou o ator principal, modéstia à parte, né? Bonito igual eu, vocês não vão ter. Nem Tom Cruise é bonitão assim. Hoje, quando eu falei a minha idade com a turma anterior, eles caíram do cavalo. Quando eu falei que tinha 71 anos, eu não acreditaram, não, porque 71 já estou bem rodado. Hoje, esse ano, está fazendo 50 anos que eu dou aula no Cefet, vocês acreditam? Comecei a dar aula no Cefet com 21 anos. Era pouco mais velho que vocês aí. E dou aula hoje do mesmo jeito que eu dava, quer dizer, do mesmo jeito, não, com o mesmo ânimo, sim, né? Mas, olha, eu queria pedir a vocês o seguinte, entra na aula pelo celular, porque facilita eu fazer chamada para vocês e também, vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, até ouvir fica melhor usando o celular. Não precisa de olhar para o celular, olha para a tela, porque essa parafernália que foi montada aí para tornar a aula mais, digamos assim, mais produtiva, né? Porque nessa disciplina nossa, nós temos muita figura com muitos detalhes, e na tela do celular, por mais que você aumente, não fica bom. Não funciona esse sistema se não for dessa forma. Certo? Eu acho que eu já posso começar. Eu tô aparecendo ali. Ah, tá. Por que eu tô dando aula? Pode tá ligado aí. Deixa eu pôr para gravar, eu esqueci de gravar. Eu sempre esqueço. Né? Quando o Chico está junto comigo, eu fico mais tranquilo, porque ele nunca me deixa fazer bobagem. Então, opa, já estava gravando. Aí, nem sei que hora que eu parei. Primeira coisa, gente, eu vou pedir desculpa a vocês, porque, infelizmente, eu moro numa região aqui do Coração Carente, muito barulhento. Olha só, me parece que o pessoal resolve fazer mais barulho na hora que começa a minha aula. É só começar e desliga o negócio.
Vou fechar a janela aqui para ver se me fala mais. Espero que tenha melhorado um pouquinho. É um saco, desculpe aí. Não tem jeito de fugir dessa poluição. A gente não avisa. Ele tá ouvindo tudo, né? Não está incomodando muito vocês aí, gente? Oi? Barulho lá de fora do apartamento está incomodando muito? Não. Então tá bom, graças a Deus, porque a minha aqui está incomodando. Daqui a pouco o meu cérebro vai pingar. Bem, gente, então vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que eu já estava sentindo falta de vocês, porque já tem mais de 2 meses que a gente não se encontra, né? Infelizmente, nós vamos ter que continuar, pelo menos durante algum tempo, da forma remota. Não sei até quando, mas estamos procurando fazer o nosso melhor. E eu estou sentindo que hoje não vai ser fácil, porque é difícil a gente se concentrar com esse barulho na cabeça aqui, tá, gente? Nossa, loucura. Depois que terminou, não, depois que a pandemia deu uma trégua, o pessoal resolveu fazer obra aqui que todo dia, toda hora. Olha só o barulho. Nossa Senhora. Vamos lá. Só pediria para vocês ficarem em silêncio, porque fica mais fácil de me ouvirem e eu não tenho preocupação com o barulho de vocês e só vou ter preocupação com o barulho que está no meu ouvido aqui. E eu agradeço por isso. Então, a aula já está começando, já está gravando. E nós vamos seguir, gente, aquele mesmo sistema que vocês já conhecem. A gente já se conhece, né? E vamos continuar. A diferença é que eu vou estar em casa e você na escola, que é uma coisa meio, como se diz, meio bizarra, né? O aluno está na escola e o professor está em casa. Mas, sinal dos tempos, né? Tem motivo para isso e vamos procurar fazer da melhor forma. Eu garanto a vocês que eu vou fazer da melhor forma que eu puder. E vamos falar um pouquinho do sistema. Vai ser praticamente da mesma forma que a gente já fez ano passado. Todas as aulas serão gravadas e os links disponibilizados, como sempre, no Moodle e no SIGA, beleza? Assim como também o material de apoio, eu vou sempre colocar lá a apostila, alguns vídeos, essa própria aula, eu vou colocar o PowerPoint dela lá para vocês. Dessa forma, vocês não precisam de anotar nada. Quando tiver que anotar alguma coisa, eu falo para vocês. Tá? Na maioria dos casos, não vai ser necessário anotar, porque eu já vou passar o material para vocês, para a aula ficar mais produtiva. Porque se vocês ficarem anotando, como acontece na aula convencional, vocês vão perder a atenção, e a atenção para esse tipo de aula funcionar ela é extremamente importante, muito mais importante do que uma aula com um professor presencial. Também as tarefas, né? Da mesma forma que já fizemos, nós vamos colocá-las no Moodle e também no SIGA, mas as respostas devem vir no Moodle. A diferença que eu gostaria de colocar em relação ao ano passado é que as tarefas têm que ser entregues em PDF, porque dessa forma, através do Moodle, eu consigo corrigir a tarefa e colocar na tarefa alguma informação para vocês, tipo assim, riscar o que está errado, mostrar o que está errado, indicar o certo e coisa assim. Se vier em formato de Word, né, não tem como eu fazer isso, tá? Então, as tarefas que eu vou passar para vocês vocês deverão entregá-las em PDF, beleza? Agora, qual é a nota? Como que a gente vai avaliar essa situação? Eu vou fazer todos os questionários serão corrigidos dando uma nota em percentual, porque eu não sei quantos questionários nós vamos fazer, e em cada bimestre nós vamos ter um valor diferente.
vai depender da nota total do bimestre, né? Você sabe que a nota é 20, 30, 20 e 30, e também vai depender do número de questionários e tarefas, que está difícil a gente prever. De qualquer forma, eu dou um questionário, corrijo, dou uma tarefa, corrijo e dou nota percentual. Quando chegar no final do bimestre, eu vejo quantas tarefas e quantos questionários e faço a correção das notas e lanço para vocês no cigarro. Beleza? Eu acho mais prático fazer dessa forma. E a frequência, como sempre, nós vamos controlar através do Teams. E para isso, vocês devem ligar o celular, entrar na plataforma pelo celular, aí eu registro automaticamente. A turma anterior, a representante mandou a lista de presença pelo chat aqui. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, beleza, tá? Fica a critério de vocês. Vamos agora falar do que nós vamos fazer, qual que é o programa da disciplina durante o ano, né? Antes de falar isso, de falar sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte: gente, eu adoro quando vocês interrompem a aula para perguntar. Senão fica muito tedioso, muito monótono, eu ficar falando, é chato. A aula que o professor só fala e o aluno fica calado é muito. Então, interrompa, pergunta. Pode, de vez em quando, dar uma paradinha, não é que vocês acharam que a aula está meio fadonha, dá uma paradinha, solta a piadinha, eu também, só para ficar mais movimentado. E não fiquem com dúvida, tá? Tem dúvida, pergunte para a aula, qualquer que seja o momento. Professor, por favor, não entendi isso, pode explicar de novo ou de outra forma? Terei enorme prazer de fazer isso. O objetivo é vocês aprenderem, tá? Não aprende com dúvida, ficando com dúvida. E a dúvida faz parte do processo, tá? Quando eu fizer alguma pergunta, não se preocupem em respondê-la errado, mas respondam. E a resposta errada ou a certa dá muita informação para mim para eu poder continuar a aula, beleza? Então, fazendo a pergunta, não se inibam. Quando eu perguntar, responda. Eu faço a pergunta para vocês responderem, não para ficar calado. Vamos em frente. Então, vamos lá. Eu vou colocar todos os itens aqui e fazer um comentário global. Veja bem o que nós vamos aprender nessa disciplina. É um conteúdo bastante heterogêneo, veja bem. Por que isso? Porque, na realidade, gente, é bom que se diga, no Cefet, nós tínhamos, até algum tempo atrás, 3 disciplinas que eram análise de circuitos em corrente contínua, análise de circuito em corrente alternada e eletrotécnica. Essas 3 disciplinas, elas foram juntadas e o conteúdo ficou dividido em FE, Fundamento de Eletrônica, no primeiro ano, Circuitos Elétricos e Circuitos Elétricos no segundo ano. Então, o primeiro ano, como era a base, né, houve aquela preocupação de vocês conhecerem a eletrônica, ter a ideia do universo da eletrônica e de alguns componentes assim, gerais da eletrônica, básicos, mas gerais, ficamos só com a parte de corrente contínua. Aí vocês estudaram, lembram aí, né, circuitos com corrente contínua, os teoremas básicos aplicando corrente contínua, aquelas leis, né, lei de Kirchhoff, né, o teorema de Norton, superposição, transferência de potência, etc., que vocês lembram muito bem. Ficou em corrente contínua. Agora, no segundo ano, ficou o resto de tudo isso, isto é, análise de circuito em corrente alternada e a parte de eletrotécnica específica para a técnica e eletrônica toda. É um programa grande, né? Sendo um programa grande, nós temos que fazer algumas, digamos assim, algumas sintetizações, colocar só o que foi extremamente necessário e viável ensinar. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Primeiro, começa hoje. Eu vou dar a conceituação, nós vamos praticar, nós vamos entender melhor o que é uma tensão alternada senoidal. E de onde vem isso? Por que ela tem aquela forma? Para quê? Para que a gente possa utilizar da melhor forma, didaticamente, a tensão alternada na análise dos circuitos, que vocês já analisaram antes em corrente contínua. Aqueles teoremas todos, eles, não todos, né, praticamente todos, serão revisados. O que quer dizer isso? Nós vamos estudar de novo o teorema de Thevenin, só que em corrente alternada. A lei de Ohm, só que em corrente alternada.
superposição, só que em corrente alternada, etc. É claro que quando a gente estiver fazendo isso, a gente se baseia ou se alicerça no que vocês estudaram quando estudaram corrente contínua, porque ajuda a entender melhor quando se aplica em corrente alternada. Então, quando eu coloquei aqui, ó, circuitos em corrente contínua e em corrente alternada, quer dizer, nós vamos estudar aquela parte toda que estudamos em corrente contínua, só que agora em corrente alternada, com algum viés da parte de corrente contínua também. Nem que seja para ajudar, nem que seja para lembrar, ou também para complementar alguma coisa de corrente contínua que vocês ainda não viram. Quando nós formos estudar de fato mesmo, ou analisar de fato mesmo em circuitos em corrente alternada, vocês já precisam ter essa base da corrente alternada que nós vamos ver hoje na aula que vem. E também a base de movimentos complexos, que é uma disciplina que vocês estudam na matemática. Eu não sei se já estudaram. Acho que não houve tempo ainda, né? Vocês ainda não entraram em circuitos, números complexos. Já? Já? Pode falar. Sim ou não? Não. Beleza, então não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me arvorar a ser um professor de matemática. Então, eu vou dar para vocês números complexos, porque é através deles e através de fazores, que também nós vamos ver, que são assuntos da matemática, nós vamos resolver os problemas dos circuitos em corrente alternada, certo? E também alguma coisa que não está aqui no programa é a conceituação de o que é um valor eficaz, o que é um valor médio, que é uma coisa extremamente necessária e importante para a vida de vocês, certo? Feito isso, termina essa parte da disciplina antiga que nós chamamos de análise de circuitos em corrente alternada. Aí a gente entra na parte de eletrotécnica e vamos ver o básico. Nós vamos mostrar o que são transformadores, quais os tipos, como é que funciona, como é que se calcula circuitos com transformadores, como é que determina a polaridade, como é que associa transformadores e coisa desse tipo. Vocês vão usar esse conhecimento o resto da vida, mas principalmente na parte de eletrão de potência que vocês vão estudar no terceiro ano. Da mesma forma, sistemas polifásicos. O que são sistemas polifásicos? São sistemas, digamos assim, de ligação ou de distribuição de energia elétrica usando 3 ou 4 fios, que é o que existe comercialmente. Aí vocês vão entender e usar, e calcular, e aplicar ligações estrela, ligações em triângulo, sistema de 3 fios, fase neutra, essas coisas todas, né? E também é muito útil lá, vai ser muito útil na disciplina de eletrônica de potência. Na realidade, o circuito elétrico, ela dá uma base extremamente necessária em eletrônica analógica, mas principalmente em eletrônica industrial, ou, desculpe, eletrônica de potência do terceiro ano. Tá? É quase o alicerce da eletrônica de potência, ou eletrônica de potência, é quase uma continuidade dos circuitos elétricos, porque usa muita coisa em circuito elétrico, lá na eletrônica de potência. Depois nós vamos ver os acionamentos. O que é acionamento? É ligar cargas, acionar cargas. Que cargas são essas? Geralmente são motores. O motor industrial, ou o motor de uma geladeira, ou o motor de um portão eletrônico. O motor pode ser monofásico ou trifásico. Como é que você arranca o motor? Como é que você produz frenagem de motor? Quais os parâmetros de motor que você considera nesses processos? E quais os tipos de motores, né? Falando de cada um, por exemplo, motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, motor de passe, outros tipos de motores, tá certo? Então, aprendemos o acionamento e aplicamos o acionamento, principalmente em motores, tá? Que é a máquina mais usada, a máquina elétrica mais usada, né? Que existe. Alguma questão? Entenderam? Tem alguma pergunta? Continuando, então. Oi? Nosso tour aí. Essa pergunta aqui, eu lembro de ter feito ela ano passado para vocês. Só não lembro a resposta. Vocês lembram da resposta? Alguém pode me responder? O que são sinais elétricos? Só para esquentar. Tem gente que fala que sinal elétrico é um positivo e um negativo, né? Já escutei isso.
Mas quem responde de uma forma mais correta aí? Fala no celular que eu escuto melhor. Eu escutei o cara falando aí, ó, a mesma coisa, mas eu não sei de quê. Ô, Lucas, traduza para mim aí, que você está mais perto do computador aí. Quem é que respondeu aí? Não sei. O problema é quando liga da microfonia, né, ruim. Bem, eu vou responder então. Eu espero que vocês tenham respondido isso. O que são sinais elétricos? Opa, vou dizer antes por essa frase aí. Sinais elétricos são... Existem dois tipos de sinais elétricos: tensão e corrente. Então, são manifestações dessas duas grandezas. Então, quando eu me refiro a um sinal elétrico, eu estou falando numa tensão elétrica ou numa corrente elétrica. Tem gente que considera potência elétrica também como sinal elétrico, mas eu não considero, não, porque para mim só existem dois sinais: sinal de tensão e sinal de corrente, que são manifestações elétricas no circuito e que podem ser representados graficamente através de sua forma de onda específica. Então, quando eu falo represente no plano cartesiano o sinal, eu estou dizendo que aquele sinal tem essa característica representada no plano cartesiano dessa forma. Tá? Então, são as grandezas tensões elétricas e correntes elétricas e sua representação no plano cartesiano, que a gente considera a forma de onda. Tem gente que fala que sinal é uma forma de onda. Não, a forma de onda é uma representação de um sinal elétrico, de tensão ou de corrente. Beleza? E existem muitas formas, muitas formatações dos sinais de tensão e de corrente. Aqui tem os três mais comuns. Esse primeiro aí, ó, veja bem o que nós temos aqui. Ó. Nós temos, ó, veja no eixo aqui, ó, V em função do T. Vamos começar a enxergar coisas que estão embutidas no gráfico, gente, que às vezes a gente não considera e elas são necessárias. Então, no eixo vertical, eu tenho aqui dizendo que essa forma de onda é a forma de onda de uma tensão V em função do tempo. E aqui nesse eixo eu tenho o tempo. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um gráfico que está me dizendo como que a tensão varia ou se comporta à medida que o tempo está passando. E ela está dizendo que se comporta como uma senoide, comporta-se senoidalmente. Então, esse sinal é o sinal de uma tensão alternada senoidal, que é a forma de onda mais presente na nossa vida. Por quê? Porque ela é a forma, ela representa a forma da tensão produzida nos geradores comerciais de energia, produzida nas hidrelétricas, nas termoelétricas, em todas as gerações de energia que são transmitidas por aí, tá? Transmitida em todo o nosso contexto, né? Na indústria, no comércio, nas residências, etc. A tensão disponibilizada para nós tem esse formato em termos de representação. Por falar nisso, eu lembrei aqui de novo uma questão. Quando eu assumi essa disciplina, gente, foi a primeira vez que eu dou essa disciplina na vida. Antes eu só usava ela, tá? Só usava. Eu não tinha o conhecimento assim para dizer, eu posso dar aula dessa disciplina, não. Eu posso usar o conteúdo dessa disciplina porque está dentro da minha área, mas para dar aula eu estou começando agora. Então eu não tinha uma medida, e não tenho ainda uma medida exata de como abordar certos itens dessa disciplina. Então, quando entrou nessa hora de falar de forma de onda, eu fiquei, será que eu só mostro a forma de onda e ponto final? Aí, conversando com um colega meu, que é professor daí também, ele falou, olha, eu vou te falar um negócio. Eu, quando comecei a estudar eletrônica, eu gastei 6 meses para entender o que aquela senoide significa. E enquanto eu não entendi isso, eu não conseguia andar para frente. Eu ficava sempre naquela, o que é aquilo? Aquilo é um gráfico, aquela linha que fica dando volta, tal, o que representa aqui? Então, eu pensei, concluí, que é melhor a gente explorar melhor essa situação. É que para que vocês possam, ao ver uma onda, não está
quer dizer, na hora que você estiver olhando para uma onda, seja qual delas, você estará vendo a grandeza que ela está representando e como aquela grandeza se comporta. Acostume-se a fazer isso. Então, quando a gente analisa um circuito, por mais complexo que seja, usando formas de onda, não veja aquilo como uma linha, como um gráfico, como uma situação assim, como um desenho. Veja o que ela está representando, o que ela está dizendo que está acontecendo à medida que o tempo vai passando. É preciso ser dessa forma para vocês entenderem o funcionamento. Senão não tem significado. Não se esqueça que isso é uma linguagem. Nós estamos usando uma linguagem gráfica para mostrar o que está acontecendo no circuito. Da mesma forma que a gente pode usar também uma linguagem matemática através de expressões para dizer o que está acontecendo no circuito. É uma outra forma. Então, quando você está trabalhando com sinal, vem muita forma de onda. E a forma de onda nada é do que uma indicação ou uma informação para nós, uma comunicação para nós, no que está acontecendo naquele ponto do circuito, onde está aparecendo aquela forma de onda. Tá? Então, quando eu vejo uma senoide, para mim não é uma minhoca que está aí se movimentando, não. Isso, para mim, eu estou vendo, né, eu estou imaginando, eu estou trazendo aqui para a minha cabeça que entre dois pontos está tendo atenção que cada momento tem um valor, e aquele valor está indicado aqui pelo gráfico. Então, aquele gráfico, para mim, não é um gráfico, e sim uma tensão elétrica que está variando dessa forma. Tá? Assim como as outras formas também. Por exemplo, a segunda forma de onda que está aqui, o segundo sinal que está aqui, é uma onda triangular. Né? O que essa onda triangular está me dizendo? Que naquele ponto do circuito tem uma tensão elétrica, já que está marcada aqui, ó, V em função do tempo, então ali tem uma tensão elétrica que o valor está variando segundo esse gráfico, quer dizer, de zero, nesse instante zero aqui, ó, até esse primeiro instante, né? Aquela tensão, ou naquele ponto, tem uma tensão que está aumentando linearmente com o tempo, até chegar nesse instante, nesse nível aqui, nesse valor, e depois vai diminuindo também linearmente. Então, tem que imaginar que ali naquele ponto tem uma tensão reduzindo com velocidade constante. E quando chega nesse instante aqui, que eu vou saber, sabendo graduando lá o eixo, qual é o momento que isso vai estar acontecendo, já que nesse eixo nós temos tempo, e que a partir daquele momento vai acontecer de novo a mesma coisa, só com polaridade contrária, e assim sucessivamente. Então, eu não estou vendo ali uma pirâmides, né, em justaposição, eu estou vendo uma tensão variando linearmente, aumentando, diminuindo, invertendo, etc, etc, etc. Tá certo? Da mesma forma, essa de baixo aqui, ó, o que é isso? É um sinal que a gente chama de onda quadrada, também de tensão em função do tempo, que está me dizendo o seguinte, que eu devo enxergar dessa forma. Durante um intervalo, que vai desse instante aqui até esse aqui que eu pus a seta, eu tenho ali uma tensão contínua. A tensão ali é contínua, quer dizer, o valor não varia. Mas, instantaneamente, ela inverte de polaridade. Ela passa a ter esse valor indicado aqui e fica constante durante um tempo. Então, eu estou vendo isso. Eu não estou vendo retângulos. Não posso enxergar retângulos. Mas eu devo enxergar que tem uma tensão, que tem valores contínuos que invertem de polaridade periodicamente, que a onda está dizendo isso. Então, a interpretação da onda ela tem que ser completa, isto é, relacionar o que ela está graficamente me dizendo com o efeito físico ou elétrico, né, que está acontecendo, tá certo? Costumem a fazer isso, force a mente nesse sentido. Vocês vão precisar muito disso na análise de potência, porque lá trabalha-se muito com formas de onda, e com ondas de formatos variados. Essa parte aqui eu vou passar rápido. Tá? Isso aqui era para aluno iniciante, vocês não são alunos iniciantes. Então, veja bem, aqui está escrito tensão alternada, mas eu estou focando a minha atenção na tensão alternada senoidal, tá certo? Então, o que é uma tensão alternada? O que nós vamos considerar tensão alternada na nossa disciplina? A tensão alternada senoidal, certo? Nós vamos a senoide a vida toda, nós não vamos ficar preocupando como aconteceu lá no primeiro ano, como vai acontecer lá na analógica, que vai acontecer lá em outras disciplinas, com tensões não senoidais, não. Tá? Digamos assim, o nosso arroz com feijão diário é a tensão senoidal.
beleza? Nós vamos aplicar a tensão senoidal de diversas formas nos diversos circuitos. Então, sempre senoidal, tá? Quando eu não falar nada, eu já disse que a tensão é senoidal. Então, o que é uma tensão alternada senoidal? É aquela cujo módulo, quer dizer, o módulo dela é o valor numérico dela, varia continuamente e cuja polaridade é invertida periodicamente. Então, ela varia continuamente segundo uma senoide e sua polaridade é invertida periodicamente. Quando ela não for senoidal, quando for uma rampa, quando for uma quadrada, é só tirar o senoidalmente da definição. Aí você vai dizer que uma tensão alternada é aquela cujo módulo varia continuamente e cuja polaridade é invertida periodicamente, exceto a onda quadrada, né? Porque a onda quadrada, o módulo não varia continuamente. Ele fica constante um certo tempo, depois inverte e fica constante, e isso vai acontecendo periodicamente. Então, as características das tensões alternadas é, primeiro, ela inverte de polaridade, e ela tem um ciclo, ela é cíclica. Essas coisas que forem acontecendo ficam se repetindo ciclicamente. É diferente de uma tensão contínua. A tensão contínua ela não tem ciclo. A tensão contínua tem o mesmo valor em qualquer momento. A tensão alternada, não. É dessa forma que eu acabei de falar. Então, o exemplo que eu vou dar aqui para nós é a senoide, que é o nosso carro-chefe. Tá? Tá aqui a senoide, que representa uma grandeza tensão ou uma grandeza corrente, que o eixo está me dizendo aqui, ó, em função do tempo, expressa em que? Ômega t, depois eu explico, na próxima aula eu explico melhor por que tem ômega t aqui. É cedo ainda para falar. Vocês têm que entender bem o que é isso. Portanto, ela tem o quê? Tem essa graduação, né? Óbvio, pode ser em ângulo ou em tempo, né? Pode ser em graus ou radianos, ou pode ser em segundos. E tem os seus limites, né? O pico positivo e o pico negativo, isto é, V máximo e menos V máximo, também chamado valor de pico, né? Aí tem o pico positivo e o pico negativo, e o VPP, que é a diferença entre os dois picos. E estou colorindo aqui só para ilustrar melhor, ela tem um período ou semiciclo, né, que é positivo, logo a seguir um outro semiciclo exatamente igual, só que é negativo, e assim sucessivamente. Mas isso aqui é um sinal que representa, um gráfico que representa um sinal de tensão alternada ou corrente alternada. Agora vamos falar da geração. É importante a gente falar da geração para que vocês entendam por que ela tem aquele formato, porque o gráfico dela é uma senoide. Existem várias formas de gerar uma tensão senoidal, ou qualquer forma de onda. Mas como nós estamos focalizando em senoidal, eu vou dizer que existem várias formas de se gerar uma tensão senoidal. Existem geradores de tensão senoidal, que são chamados de alternadores, e existem circuitos eletrônicos que geram tensões senoidais. Esses circuitos são chamados de osciladores. Eles ficam gerando ondas senoidais. Qual que é a diferença da tensão senoidal produzida no alternador da tensão alternada senoidal produzida no oscilador? Estão todas senoides. O que muda é, primeiro, a tensão produzida no alternador, ela tem potência maior. Isso significa o quê? Que o valor dela, em volts ou em amperes, é maior ou muito maior do que a produzida num oscilador. Por quê? Porque o oscilador é um circuito eletrônico. Os valores de tensão que ele produz estão limitados às polarizações dos componentes. Então, a tensão alternada senoidal produzida no alternador é de potência ou valores de tensão e corrente infinitamente maiores. Por outro lado, ela tem uma frequência fixa, que no Brasil, ou grande parte do Brasil, é 60 Hz. Tá? Tem alguns pouquíssimos lugares que cuja frequência é 50 Hz. Quando não fizer menção, quando não for falado nada, ao contrário, nós vamos sempre utilizar 60 Hz. Na Europa, me parece,
é 50 Hz. Tem até uma história que eu acho interessante, eu vi outro dia na internet, eu achei até esquisito, mas está lá, deve ser verdade. Que na Alemanha, que é um país tão evoluído, tecnicamente falando, e em outros aspectos também, a frequência da tensão comercial era 53, alguma coisa Hertz. Quer dizer, na realidade não era esse valor, ficava em torno disso. Dependendo da hora do dia, era 53. Dependendo da hora do dia, era 53, tanto, até 50, ficava variando muito. Qual que é o problema disso? E o resto da Europa era 50, digamos. Então, qual que é o problema disso? O problema é que os circuitos que funcionam ou são ajustados, tendo como referência a frequência da tensão da rede elétrica, por exemplo, clocks, né, de computadores, de relógios, de qualquer tipo de relógio, controladores de sinal de trânsito, etc., eles precisam da frequência. Eles são gerenciados, né? O tempo dele é determinado pela frequência do sinal que está alimentando ele, da tensão que está alimentando ele. E se essa frequência muda, fica mudando o tempo todo, o que acontece? Eles ficam o tempo todo desajustados. Eles têm que ser ajustados ou reajustados o dia inteiro, é o que acontecia. Então, o que eles fizeram? Depois de um certo tempo, eles resolveram mudar e agora a frequência é fixa, é a mesma frequência dos outros países da Europa. Então, com a frequência fixa, não há necessidade de ficar preocupando, porque o parâmetro clock, que a gente chama desses circuitos, é estável, como acontece no Brasil, né? No Brasil, nossa frequência é 60 Hz. Costuma variar um pouquinho, porque é difícil você conseguir geradores com uma estabilidade de frequência tão grande assim para garantir, não, 60 Hz e ponto final. Não, às vezes é 59,9 ou 60,01, coisa desse tipo, né? Mas o que manda é o seguinte: existe um sistema computadorizado que age no sentido de manter aquela frequência constante, que os geradores industriais, os geradores comerciais, exemplo, que geram energia para o país todo, eles são controlados por computador. Então, quando sai um pouquinho, por algum motivo técnico da frequência, eles voltam. Então, eles ficam sempre saindo e voltando, sempre saindo e voltando, de forma que a média é 60. O que faz com que os relógios, né, os computadores, eles tenham um funcionamento estável em termos de frequência e não tem problema nenhum. Mas nem sempre foi assim. Antigamente era mais difícil, a frequência variava um pouco mais e não se corrigia em tempo real, entendeu? Tão rápido assim, tá certo? Mas é isso aí, é só uma curiosidade que eu parei aqui para explicar. Agora, então temos geradores, alternadores e geradores osciladores. Não vamos nos preocupar com os osciladores, porque nós vamos trabalhar com correntes maiores e potências maiores, tá certo? Os osciladores que geram senoides, qualquer onda, mesmo com forma diferente da senoide, eles têm uma característica que os alternadores não têm, é que as frequências são altas, né? Você não consegue, com o alternador, gerar uma frequência de 1 kHz. Muito mais difícil ainda, impossível, gerar na ordem de megahertz, né? E como você vai trabalhar com transmissão de energia, você vai trabalhar com frequências altas, né? Os sinais elétricos usados em transmissão de rádio, de televisão, eles têm frequências que vão valores na faixa de gigahertz, como você sabe. Aí tem que ser oscilador mesmo. A onda pode ser até senoidal, mas a frequência tem que ser alta. Então, vamos parar agora esse tipo de assunto, de conversa, e entrar na geração ou no funcionamento de um alternador, beleza? E eles são baseados na lei chamada Lei de Faraday. O que foi, filho? Alguém perguntou alguma coisa? Eu estou ficando monótono já, né? Eu sei, eu falo demais. Eles são baseados nessa lei de Faraday. Está aqui o que ela conclui, e vou falar da experiência que o Faraday fez. E chegou ao que chama de princípio da indução magnética. Gente, presta atenção, porque nós não vamos voltar nisso, não. E isso é básico, e se vocês forem querer ler isso depois no livro de física, vocês vão ter que ler muito. E aqui está um resumo, tá? Então, veja bem, o que o Faraday fez alguns anos atrás? Ele
pegou duas bobinas, tá? E não é o desenho que você vai ver lá na internet, no YouTube, não tem exatamente esse formato, não. É um desenho bem mais antigo, né? Essa mão, por exemplo, aqui é uma mão mais caprichada, né? E lá o gerador tinha aquelas características que era típica da tecnologia da época, né? Mas na realidade, o que ele fez? Ele pegou um tubo cilíndrico, enrolou em volta dele uma bobina e ligou nos terminais a um aparelho que possa identificar se havia alguma manifestação naquela bobina. Tá certo? Ele não tinha ideia de nada. Vou ligar alguma coisa aqui, por exemplo, uma bússola aqui perto. No meu caso aqui, eu coloquei um multímetro, mas naquela época do Faraday nem tinha multímetro, mesmo porque o princípio de funcionamento desse multímetro é baseado no que o Faraday descobriu fazendo essa experiência. Então, ele não podia estar usando esse tipo de coisa na época, certo? Bem, e pegou uma outra bobina e ligou a uma bateria. Isso tinha na época, a bateria tinha. Aliás, era a fonte de energia elétrica que existia na época, não tinha outra fonte, não. A energia elétrica conhecida na época era produzida por baterias. Daí ele ligou uma bateria nessa bobina, claro, criou um campo magnético, e ele já sabia que tinha aquele campo, afinal ele tinha como saber, porque bastava aproximar um metal aí e havia atração, então tem um campo aqui que já sabia que aquele é um campo magnético. Campo magnético é uma coisa que o pessoal já tinha conhecimento desde a Grécia Antiga, né? Você já deve ter estudado isso na física. Então, ele criou um campo magnético, ele sabia que tinha. Aí, quando ele aproximava esse campo magnético dessa bobina, quer dizer, colocava ela dentro do núcleo oco aqui, ó, esse é o núcleo de material não magnético, por exemplo, papelão, por exemplo, qualquer material que não seja magnetizável. Então, quando ele aproximava esse ímã que ele criou, né, o eletroímã, né, porque quando circulou corrente nessa bobina é que magnetizou o núcleo e esse núcleo virou o ímã. Aí o polo norte e o polo sul dele. Então, quando ele aproximava esse ímã, enfiava ele dentro da bobina aqui, ele notava que enquanto ele estava movimentando, o elemento que ele ligou nos extremos da bobina se manifestava. Se fosse um multímetro, né, se tivesse um multímetro na época, aquele multímetro estaria indicando uma tensão. O ponteiro deflexionaria num sentido. Aí, quando ele tirava, ele também notava que tinha também um efeito, uma manifestação, só que em sentido contrário. E que essa manifestação só acontecia durante o movimento do ímã que ele estava movimentando. Se ele não movimentava, não aparecia manifestação. E quanto mais rápido ele se movimentava, quanto mais rápido ele enfiava e tirava o ímã de dentro aqui dessa segunda bobina, maior era o efeito. Aí ele concluiu, uma das coisas mais importantes da eletricidade é que, quando você tem um campo magnético variável, cortando, entre aspas, um fio condutor, que pode ser um fio, uma bobina, um conjunto de espiras da bobina, induz naquela bobina uma tensão elétrica. E aquela tensão elétrica, ela depende se você está entrando, aproximando, né, ou se afastando. Isto é, o campo está se aproximando ou afastando da bobina na qual é induzida, né? Quer dizer, e a velocidade. Quer dizer, quanto mais. Outra coisa, ele também verificou que quanto mais intenso o campo da bobina original, maior é o efeito que era produzido. No caso, maior era a tensão produzida. Então, aquela coisa que estava acontecendo lá, que foi chamada de força eletromotriz, era maior quanto maior era o campo do ímã que ele gerou, quanto maior era a velocidade com que ele aproximava ou se afastava, e maior quanto maior o número de espiras que tem naquela bobina. Certo? Então, com isso, ele chegou à equação da geração da força eletromotriz produzida magneticamente. E aí ele chegou a essa conclusão que está escrito ao lado aí, ó, se houver um movimento relativo de um condutor mergulhado em um campo magnético, nesse condutor será induzida uma tensão elétrica. Por que é movimento relativo?
Porque o que produz a tensão elétrica não é o fato de você estar movimentando o campo magnético, é porque um é fixo e o outro é variável. Tem que haver um movimento relativo. Um tem que sentir que o outro está movimentando. Você pode produzir o mesmo efeito se for o contrário. Quer dizer, você pode variar o campo e manter tudo parado. Mas o campo é variável. Se ele é variável, entre aspas, ele corta o outro condutor. E você logo pode fazer de duas formas. Ou você tem uma bobina fixa, paradinha, e movimenta o campo, né? Ou tem os dois fixos. Só que você varia o campo através da variação da corrente na bobina geradora, entendeu? Tanto faz. Se tiver um elemento variável, quer dizer, você tem a bobina dentro de um campo magnético, ou um fio, um condutor dentro de um campo magnético. Se um dos dois variar, posicionalmente falando, vai ser induzida uma tensão elétrica. É claro? Sem querer falar demais, vamos continuar. Isso aqui, ó, aparentemente a mesma figura, mas não é. Eu tirei aqui a mão, né? E coloquei no lugar da mão aqui a chave. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou movimentar essa primeira bobina, mas eu vou poder variar o fluxo magnético dela. E esse fluxo magnético vai variar quando eu fechar ou quando eu abrir a chave. Por exemplo, quando eu fechar a chave, a corrente vai circular na bobina e gerar em volta dela um campo. Só que isso não acontece instantaneamente. Você estudou lá no ano passado, e quando você liga uma corrente numa bobina, essa corrente ela vai aumentando exponencialmente, depois fica constante. Lembram disso? Durante o tempo que ela está aumentando, o fluxo magnético vai aumentando também. Então, ele é um fluxo variável. E aquele fluxo variável tem dentro dele a outra bobina. Ele vai interferir na outra bobina e gerar uma tensão na outra bobina. Por quê? Porque o fluxo variável corta, entre aspas, as espiras da bobina e induz dela uma tensão durante o tempo que ele for variável, porque a partir da hora que ele se estabiliza, não tem tensão induzida. Então, quando você fecha essa chave, você nota que o ponteiro dá uma triscada para um lado. E quando você abre, o que vai acontecer? A mesma coisa. Só que agora o fluxo vai reduzir. Então, quando a gente diz que o fluxo reduz, a gente está dizendo que está variando em sentido contrário. Ele produz também lá, já que está variável e a bobina é fixa dentro do campo variável, ele produz uma tensão, só que com polaridade contrária. O botão ponteiro, no caso, ele vai dar uma triscada, uma movimentação no sentido contrário. Quer dizer, ele dá uma triscada, quando eu falo triscada, que ele vai para um lado e volta para o zero, seja de um jeito ou de outro. Certo? O interessante, gente, um parêntese aqui, é o seguinte: quando você abre a chave, quer dizer, quando a chave está fechada, tem um campo magnético aí. Você pegou a energia elétrica da bateria e transformou em energia magnética, que é a energia que está armazenada naquele campo em volta da bobina. Então, você transformou a energia elétrica em energia magnética. De forma que, quando você abre a chave, o que vai acontecer com aquela energia? Ela vai ficar lá? O campo magnético fica lá indefinidamente? Não, ele vai reduzir. Só que tem um detalhe: um campo magnético, ele não pode, ele não consegue reduzir instantaneamente. Por quê? Porque para ele reduzir, ele tem que transformar a energia magnética em uma outra forma de energia. E qual forma de energia que ele vai poder fazer? É elétrica. Só que se abrir o circuito, como é que vai ter corrente? Sem corrente não tem fluxo de elétrons. Portanto, não tem energia. Energia elétrica é potência elétrica. Vocês viram lá no primeiro ano? Energia elétrica é potência elétrica vezes tempo. E potência é o produto da corrente vezes a tensão. Portanto, se não tem corrente, que você abriu a chave, vai ter tensão, mas não tem potência. Se não tem potência, não tem energia. Então, o que vai acontecer? Tem que fluir, aquela energia não vai ficar lá. E como que ela flui? Aí tem a famosa lei de Lenz, que vocês já estudaram, já estudaram ano passado, e a gente vai fazer menção dela algumas vezes, que é o seguinte: toda vez que você varia um fluxo magnético, no sentido de aumentar ou diminuir, ele vai gerar meios
para impedir essa variação. Isso é uma lei física. Então, quando você tem um fluxo que vai tentar reduzir, porque você abriu o circuito, ele vai gerar meios para não acontecer essa redução. E como ele faz isso? É gerando uma tensão elétrica nos terminais da própria bobina, porque, afinal, ele é um fluxo que está variando e cortando espiras da mesma bobina, então ele gera uma tensão na mesma bobina, chama tensão autoinduzida. Essa tensão ela vai tender a produzir uma corrente que vai fazer com que a energia se extinga, a energia magnética se extinga, se transformando em energia elétrica. Só que o circuito está aberto. E como que ele vai fazer isso? Essa tensão ela tende a aumentar infinitamente, de tal forma que vai haver um arco voltaico aqui na chave, gente. Essa tensão aumenta tanto, ou aumenta até o ponto que torna os dois terminais da chave condutores de corrente elétrica. Ele ioniza o ar entre os dois terminais e ar ionizado é condutor de eletricidade. Então, quando você abre a chave, momentaneamente, enquanto o fluxo magnético está fluindo, reduzindo até zero, vai ter uma corrente pela chave aberta, em forma de o quê? De uma faísca. Toda energia transformada em uma faísca. E o que é uma faísca? É luz e calor. Quer dizer, a energia magnética foi transformada em calor e em luz, quando a chave é aberta. Entendeu? Então, é uma característica importante. E você pode fazer essa experiência. Quem é curioso, se já não fez, pode fazer. Pega um fio, enrola o fio, um fio bem fininho, né? Não arame, é fio, e produz uma espira com muitas voltas, e liga numa pilha. Só liga, né? E pega um dos fios, né, e fica abrindo e fechando. Você vai ver que naquela vizinhança dos dois fios abrindo, vai ter um foguinho. Quando você fecha, não tem fogo, porque você fechou o circuito, vai ter a corrente, vai ser a transformação de energia. Mas quando você abre, vai ter uma tensão alta, e essa tensão, gente, é até difícil de medir, mas uma pilha de 1,5 volt, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que na hora que você abre uma chave, pode gerar tensões na ordem de dezenas ou centenas de volts ali, tá? Por quê? Porque ela vai aumentando até o ponto de dar o arco voltaico. A energia só vai fluir quando houver o arco voltaico. E sem isso, a energia do indutor não vai fluir. E a lei de Lenz estabelece o seguinte, repetindo, o indutor acha meios de fazer a energia ser reduzida até zero. Então, ele gera aquela tensão. E a tensão vai ser alta, 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 até isso acontecer, entendeu? Bem, então, continuando aí. Vou pôr uma coisa aqui para explicar isso, que a gente chama de regra da mão direita. O que é que nós temos aqui agora, senhores? Eu tenho aqui um ímã, tipo ímã na forma de ferradura, e só desenhei a parte dele que me interessa, que são os polos dele. Isto é o polo norte e o polo sul. E está sendo representado aqui, ó, através dessas setas, as linhas de força, melhor chamada de linhas de campo. Tá? São linhas de campo, que são as linhas do campo magnético. E como os polos se defrontam, estão próximos um do outro, não há dispersão das linhas de força, e eu posso entender que aquele campo magnético é uniforme. As linhas de força ou linha de campo magnético são paralelas entre si. E isso é uma característica de um campo uniforme, e é importante dizer isso, por quê? Porque um campo magnético uniforme é aquele que tem a intensidade em qualquer ponto igual. Se você mede a intensidade do campo num ponto, dá um valor, mede no outro ponto, dá um valor. Então, campo magnético uniforme é aquele que tem a mesma intensidade em qualquer ponto. E essa intensidade está sendo indicada aqui, ó, pelo vetor B. B é a intensidade do campo magnético. Então, dado um campo magnético com essa intensidade, considerando que dentro dele tem um condutor, cuja parte que está dentro do campo tem um comprimento L, tá aqui, ó. Não quer dizer que o condutor seja só desse comprimento, não, tá, gente? Ele pode ser maior.
Só que a parte que interessa dele é a que está mergulhada no campo, que é a parte onde vai ser produzida a tensão. O que está fora, não, porque não tem campo magnético para interagir com ele. Outra coisa, esse condutor vai se movimentar segundo esse vetor aqui, ó. Esse é chamado vetor velocidade. Então, nesse momento que eu parei o tempo e desenhei a figura, ele está se deslocando verticalmente em relação às linhas de força do campo, tá certo? Podia ser de outra forma, mas nesse momento está assim. Bem, o que estabelece a regra da mão direita, também chamada de regra de Fleming? Usando a mão direita, usa o polegar indicando o sentido de movimento do campo. Então, o campo está se movimentando, o campo não, do condutor. O condutor está sendo deslocado, usando um recurso que não está representado, mas pode ser qualquer tipo, ou pode ser o tipo, maneira com que ele está se deslocando, não importa, está sendo deslocado verticalmente para cima, fazendo um ângulo de 90 graus com as linhas de força do campo. Beleza? É uma questão. Então, esse polegar aqui está indicando esse sentido de movimento. Esse dedão aqui, que é o indicador, ele deve estar apontado para as linhas de força. Então, estão indicando o sentido das linhas de força. Esse outro dedão aqui, ó, ele vai indicar o sentido convencional da corrente que vai circular no condutor em função da tensão produzida. Quer dizer, é aquele efeito que o Faraday descobriu lá, ó, que vai circular uma corrente nesse sentido. É claro que nós sabemos que para circular corrente tem que ter tensão. Então, vai ser produzida uma tensão que vai produzir, ou vai fazer com que exista aquela corrente. Tá certo? Então, veja que está escrito ao lado aqui, ó, pela regra de Fleming, sabemos que há uma força ali dentro do campo que tende a deslocar o elétron. Essa força é a força eletromotriz, que tende a deslocar o elétron de uma extremidade para outra. No caso da extremidade E, né, para a extremidade B do condutor. Então, eles vão fazer com que os elétrons saiam do A e vão para o B. Como a gente costuma representar sentido convencional, a seta é sempre desenhada em sentido contrário. Tá? O real que os elétrons seguem é para dentro ali. Tá? Em sentido contrário a essa seta aí, eu acho uma chatice a gente considerar esse sentido convencional. Devia ser só o real, mas existe aí. Esse aqui é o sentido convencional. Beleza? Então, quando vocês quiserem saber qual que é o sentido convencional da corrente, use a regra da mão direita. Dessa forma que eu mostrei. Então, continuando o nosso tour aqui. O que nós temos aqui? É a mesma situação, só que eu não desenhei o ímã nem nada, só desenhei o condutor e coloquei as cargas lá. É para dizer o seguinte, agora eu estou considerando o movimento dos elétrons. Por que não é convencional? Porque agora está claro que não é o convencional. Por que está claro? Porque eu pus uma bolinha aqui, ó, com menos, dizendo que essa bolinha é um elétron, ou uma carga elétrica negativa, e ela vai se deslocar nesse sentido. Então, os elétrons são para lá. Quer dizer, quando você movimenta o condutor no campo magnético B, nessa direção que essa seta está dizendo, com uma determinada velocidade, vai existir uma força que vai fazer os elétrons se deslocarem para essa extremidade aqui, ó. Logo fazendo com que o outro lado fique com falta de elétrons, que é positivo. Agora, vocês têm que entender, gente, importante para quem está mexendo com eletrônica, que de fato mesmo não vai haver uma concentração de elétrons aqui no lado do condutor e nem de cargas positivas do outro lado. Por quê? Os elétrons até podem ir para lá, porque os elétrons se movimentam no condutor. Mas as cargas positivas não. As cargas positivas são os átomos onde eu tirei aqueles elétrons. Eles não saem do lugar que eles estavam, né? Eles ficam no mesmo lugar. Só que em relação para onde o elétron ficou, posicionalmente, instantaneamente, é como se tivesse um acúmulo de cargas do outro lado. É preferível vocês entenderem, ou pelo menos eu acho preferível entender, é o seguinte, se você fizer uma tomografia desse condutor aqui, o que quer dizer isso? Você vai pegar esse condutor e dividir ele em infinitas pequenas partes. Tá certo? Então, retalhe isso aqui, pega igual um pão de forma lá e vai cortando ele. Tá certo? Então, você vai ter um monte de condutor.
Digamos que você faça isso de tal forma infinitesimal, você vai chegar ao ponto de ter a dimensão de um átomo. Aí, quando aquele condutor está se movendo, um átomo, ou uma daquelas N milhões de partes, tem um elétron deslocado por um sentido, uma direção, né? E, no caso, um sentido, desculpa, um sentido vai para um lado, e do outro lado dele fica a falta dele. Então, naquela microcélula, naquele tomo, que a gente chama de tomo, né, aquela pequeníssima parte, tem uma diferença de potencial, porque eu tinha um átomo eletricamente neutro, agora eu tenho uma situação de elétrons livres e um átomo que ficou positivo. Aqui funciona como uma microcélula, uma micropília. E como eu fiz isso? Quer dizer, eu retalhei, eu fiz uma tomografia do fio, eu dividi ele em infinitas partes, eu tenho ali, quando o doutor estiver movimentando, eu tenho infinitas pilhas em série. Infinitas pilhas que geram uma tensão, cada uma infinitamente baixa. Porém, elas são infinitas, quer dizer, vai ter uma diferença de potencial. Porque quando você pega um monte de pilhas, ou quando você pega pilhas e liga em série, os valores se somam, não é isso? Então, você vai ter entre os extremos do condutor esse conjunto, a soma dos negativos e a soma dos positivos. Quer dizer, a soma dos positivos tem um efeito de um lado e a soma do positivo tem efeito do outro lado. Quer dizer, você tem uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é estabelecida pelo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa outra figura explica isso que eu estou falando de forma gráfica. O que nós temos aqui? O mesmo condutor. O que está dentro dessa linha tracejada aqui é um plano imaginário que eu estou considerando que existe ali e que nós temos aqui ó, esse conjunto de X aqui, cada X aqui é uma linha de força do campo magnético uniforme. Tá? Então, só para padronizar, foi colocada aqui uma bolinha com um Xzinho. O que o Xzinho está dizendo? Que o campo, as linhas de força do campo estão entrando no plano. No meu caso, está entrando aqui no monitor do meu notebook. Se fosse uma bolinha no lugar do X, estaria saindo. Então, eu já sei o sentido das linhas de força. Elas estão entrando e o condutor está ligado transversalmente a elas, se movimentando nesse sentido que está indicado aqui. Ó. Então, nesse condutor vai ser produzido aqui infinitas pilhas que são colocadas em série, de forma que de um lado dele fica positivo e do outro lado fica negativo. É simples assim, tá? Desde que você movimente o campo condutor dentro de um campo ou campo em volta do condutor, né, você produz esse efeito que é chamado de indução magnética. Isto é, a produção de uma tensão magneticamente. Bem, até agora não falamos nada do gerador, né? Nós falamos só do efeito físico. Você só vai ver nos livros de física. O que tem vermelho aqui, ó, embaixo, é o seguinte, eu não falei ainda, o resto eu já falei. Ó, o movimento sistemático do condutor, quer dizer, suponha que você está fazendo ele para cima e para baixo, sistematicamente. Quando ele vai para cima, você vai produzir uma tensão com uma certa polaridade. Quando você vai para baixo, quer dizer, o efeito é o contrário, porque a interação com o campo inverteu. Então, a polaridade também produzida lá no condutor fica invertida. E se você fica fazendo essa inversão sistematicamente, né, você gera uma tensão alterada. Agora, qual que é a forma dela? É um asteroide? É uma onda quadrada? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Isso eu já falei, só para deixar aqui para vocês lerem. Vamos fazer agora mais um. Vamos dar mais um pouco, dar mais um passo. O que eu tenho aqui? A mesma situação, só que agora eu estou considerando que aquele, para ficar mais claro e chegar mais próximo da ideia do gerador, eu estou considerando que aquele condutorzinho que eu estava mostrando lá é colocado dentro de uma ranhura. O que é uma ranhura? Um corte, né? Uma cavidade feita nesse rotor aqui, ó, cilíndrico, né? Metálico, e ele está lá dentro, foi feito uma ranhura e coloquei lá dentro. Como ele é feito de material, ele é um tipo de condutor
isolado, né? Ele não encosta eletricamente no núcleo, está isolado eletricamente. Aí, esse rotor tem um eixo, e esse eixo está associado a um sistema qualquer que vai fazer ele girar. Pode ser, por exemplo, a turbina de uma hidrelétrica, pode ser uma manivela que eu vou ficar girando, pode ser as pás, né, o eixo onde tem as pás de uma produção de energia eólica, né, se for a transformação da energia do vento para eletricidade. Quer dizer, vai ter uma maneira física ali qualquer de fazer o eixo girar de tal forma que eu vou estar transformando aquela energia física, mecânica, em eletricidade, tá certo? Então, esse rotor está girando. Quer dizer que a posição desse condutor aqui fica modificando, tá? Então, vou considerar 3 coisas aqui agora para ficar mais claro. Primeiro, o campo é uniforme, eu já estava considerando. O comprimento do condutor dentro do campo L é constante, não tem jeito, eu não ficar esticando o campo, não vou ficar esticando o condutor. Então, é uma grandeza constante. Se eu quiser aumentar esse L, eu teria que aumentar os polos dos ímãs, ou até fazer mais polos dos ímãs. E o campo magnético é constante também. A velocidade de giro é constante. Então, tudo é constante. Tá? Só que tem uma coisa que não é constante, é a posição do condutor. Porque você está girando, a posição está modificando. Tá certo? É aí que está o Chunk para mostrar para vocês por que a tensão é senoidal. Então, continuando. Ele observou, Faraday, né, que a tensão produzida segue essa expressão matemática aí. Ó. Ele observou que a força eletromotriz induzida, quando ele pôde concluir que era uma tensão elétrica, né, e que tem um valor instantâneo e modifica, conforme alguns parâmetros, ele observou que essa tensão ela depende diretamente, estava dependendo diretamente do campo magnético, ou melhor, da intensidade do campo magnético, da dimensão L do condutor mergulhada no campo e da velocidade de giro dele, desse veículo. Mas depende também do ângulo formado na realidade, do seno, do ângulo formado entre o vetor movimento e o vetor que representa as linhas de força. E foi colocado aqui, ó, isso veio depois, esse 10 a menos 8, que é só um multiplicador. Por quê? Porque se nós utilizarmos as unidades de comprimento, de velocidade, de fluxo, dá um valor muitíssimo alto. Daí ele multiplica por um número aqui, para o valor ficar dentro de uma faixa, digamos assim, compatível com as unidades, com os valores que a gente usa no circuito elétrico. Então, ele não tem esse 10 a menos 8 não tem uma justificativa física, não, tá? É só matemática. E o resto tem. Cada um tem a sua função aqui dentro da expressão, tá certo? Está sendo monótono, gente? Está dando para aí? Tranquilo? Vocês não estão dormindo ainda não, né? Alguém conta uma piadinha aí, só para a gente relaxar. Eu vou contar uma piada aqui. O Cruzeiro vai ser campeão da segunda divisão esse ano. Beleza? Para muita gente isso não é piada, não, né? Bem, vamos continuar. Eu estava dizendo, gente, que o seno do ângulo não, que o ângulo cujo seno está aqui representado é o ângulo entre esse vetor aqui, o vetor movimento, e o vetor campo elétrico. O que quer dizer isso? Deixa eu voltar na figura lá para você entender melhor. Aqui, ó. O vetor campo elétrico é essa linha de força aqui. Ó. Então, esse aqui está sendo representado por aquela seta B lá. E a posição dele? É só você pegar o centro aqui, ó, e colocar uma seta até a posição que ele estiver. Então, nesse caso aqui, que eu parei o tempo, né, nessa posição ele não produz tensão nenhuma, porque o movimento, quando ele está passando por aqui, é paralelo ao eixo. Tá? Mas o que quer dizer?
aquilo que eu acabei de falar? Que ângulo é aquele? Quando você pega o condutor e fica girando, em cada ponto, e parar ali, verificar o que tem em cada ponto e traçar uma linha daquele ponto até o eixo, você tem aquela seta que a gente chama de vetor M. E o ângulo que faz com essas linhas do campo magnético aqui é o θ, cujo seno está lá naquela expressão. Então, veja bem, vamos voltar à expressão lá, que vai ficar mais claro por que a onda é senoidal. Veja bem, o B é uma constante, a intensidade do campo é constante. O L também o comprimento dele é constante. E se ele está girando com a velocidade constante, esse produto é uma constante, e esse produto dá um certo valor. E esse valor é multiplicado pelo seno daquele ângulo. Então, quando o rotor está girando, esse ângulo está modificando. Ele varia de 0, dá um giro todo e volta a 0. Em cada posição que o condutor tiver, em cada momento, tem um ângulo diferente. Só que ele observou que o valor é proporcional, ou é diretamente proporcional, ao seno do ângulo, não ao ângulo, ao seno do ângulo. E o ângulo, aliás, o seno é unidade, é uma identidade matemática, vamos dizer assim, uma relação matemática que varia de 0 a mais ou menos 1. O seno nunca será maior que 1. Né? Por exemplo, se o ângulo for 0, qual que é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Se o ângulo for 90 graus, qual que é o seno de 90 graus? 1. Se for 180 graus, 0 de novo. Né? E etc. Então, quando fica girando, o seno do ângulo fica variando de 0 a mais ou menos 1. Cada instante tem um valor, que vai de 0 a mais ou menos 1. Isso multiplicado por uma constante dá um valor de E que estaria variando à medida que ele vai girando senoidalmente. Por quê? Porque é uma constante vezes algo que varia com o seno, entendeu? Que é a posição do condutor dentro daquele campo. Então, o E tem a forma senoidal. É por isso que as ondas geradas dessa forma são senoidais. Não esqueça que o que a gente vai produzir dessa forma é a tensão num pedaço, uma parte do condutor, que é extremamente pequena. E para ele aumentar, eu tenho que aumentar o tamanho do condutor, ou aumentar o L, ou a intensidade do fluxo, ou a velocidade. Entendeu? Aí eu vou ter uma grandeza BLV que pode ser maior. Vou tentar ser mais rápido, falar menos aqui, tá, gente? Ficar menos enfadonho. Mas essas partes aqui, é bom que quem for estudar tem ela aqui. Já que vocês não estão anotando nada, que eu falei para não anotar, isso aqui eu já falei. Veja bem, só para frisar, aqui é a expressão que vai indicar o valor da tensão produzida. Esse BLV aqui, a gente chama de V máximo, porque vai ser produzida uma tensão. E essa tensão é igual a esse produto, ajustado com esse 10 a menos 8, vezes o seno do ângulo. O seno não tem número, não tem unidade, melhor dizendo. Ele varia só de mais ou menos, de 0 a mais ou menos 1. Então, ele nunca vai ser maior do que 1. Portanto, a tensão produzida nunca vai ser maior do que esse que está entre parênteses aqui, ó. Ela nunca vai ser menor, ela vai variar de mais ou menos esse valor, de 0 a mais ou menos esse valor. Então, esse valor é chamado de V máximo. É a tensão máxima produzida por aquele gerador básico. Gente, não sei se vocês estão cansados, mas eu já estou cansado já. Cansa, né? Aula remota, a gente não, ela é mais cansativa do que uma aula normal. Então, bem, vamos lá, vamos adquirir força para continuar. É o seguinte, eu tenho aqui, só para exemplificar e também ficar mais claro para vocês algumas coisas, eu tenho aqui o gerador em corte, né, visto de uma forma transversal, e alguns posicionamentos aqui. No momento que eu estou considerando aqui, eu parei o tempo e o que nós estamos vendo? Eu tenho aqui o condutor aqui nessa posição.
Nessa posição que eu chamo de posição zero, o vetor movimento está paralelo com o vetor campo. Se está em paralelo, o ângulo θ é zero, e seno de zero é zero. Então, qual a tensão que ele vai produzir naquela posição? Zero. Por quê? É o BLV vezes seno de zero, que é zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, não produz tensão nessa posição. É o que esse gráfico está dizendo aqui. Na posição zero, que os dois vetores são em paralelo. E a tensão produzida é zero V máximo, isto é zero. Observe uma outra coisa. Na posição diametralmente oposta, que é essa aqui, ó, 4, ele produz a mesma coisa. Por quê? Porque o vetor também continua em paralelo. Então, ele não produz nada. Então, é zero também. Veja ele na posição 1 aqui. Ó. Na posição 1, está aqui. Ó. O ângulo aqui, 45 graus. Qual que é o valor produzido? É o BLV vezes 145. 145 é 0,707. Tá? Esse é o valor aqui. E o diametralmente oposto, posição 5, é o mesmo valor com polaridade contrária. Então, essa figura está mostrando o seguinte: à medida que o rotor está girando, os valores vão modificando segundo o seno do ângulo, formado entre o vetor movimento, né, que é tangencial ao círculo, né, ao círculo formado, e o campo magnético, né? E que ele vai variando e a função é senoidal, certo? Mas mostra também que em posições, digamos, antagônicas ou diametralmente opostas, os valores são invertidos. Está escrito isso aqui, só para você lembrar depois. O que você faz com isso? Depois vocês leem isso aqui, você faz isso aqui, ó, que é o ponto para fechar essa parte teórica que eu acho. É a mesma máquina, só que eu fiz uma outra ranhura aqui, ó, e pus lá dentro um outro condutor. E ela está em posição diametralmente oposta aqui. Ó. O que quer dizer? Para uma dada posição, se o lado A for positivo, obviamente o lado B é negativo. E para esse outro lado aqui, ó, aqui fica negativo e aqui positivo. Bem, se A é positivo, C é negativo. Se o B é negativo, D é positivo. Isso funciona como duas pilhas, e você pode ligar as duas em série, bastando para isso ligar o ponto B ao ponto D aqui. Ó. Aí as duas tensões se somam, e você vai ter entre os extremos aqui o dobro da tensão. Somente isso, você tem o dobro. Na medida que você vai girando, você produz o dobro da tensão, tá? Depois vocês leem isso aí. Qual que é a consequência? Chegamos ao final. E agora eu não tenho mais o fio, eu tenho uma espira, que é a mesma coisa de você usar os dois condutores diametralmente opostos. Então, tem essa parte aqui, ó, que é um dos dois condutores, e esse outro branco aqui, ó, é o outro condutor. Então, as tensões produzidas nesse lado são iguais às tensões produzidas no outro, só com polaridade contrária. E essa ligação aqui, ó, ou essa parte da espira é a ligação dos dois extremos. E essa outra parte aqui, ó, são as disponibilizações dessa espira externamente falando. Então, eu vou obter nesse anel coletor aqui o potencial desse lado da espira e nesse outro anel o outro terminal. Então, à medida que ela fica girando, porque o eixo está girando, eu vou gerar entre esses dois anéis uma tensão elétrica que depende daquilo que eu falei, do B, do L e do V, e do seno do ângulo. Então, vai estar produzindo aqui uma tensão alternada senoidal. Só que uma espira só, a tensão é pequena, você tem que ter várias espiras, você tem que ter um conjunto maior de espiras, e muitas vezes ligado em série ou em paralelo. A gente liga em série para ter uma tensão maior, porque em série as tensões se somam. E em paralelo, a potência se soma, porque as correntes se somam. Tá certo? Esse pretinho aqui, ó, chama de anel coletor, ou escova, melhor dizendo, ela é feita com carvão, e esse carvão é usado porque ele dá um contato melhor e não se desgasta com o atrito. Aqui está um exemplo melhor. Estou lembrando do Chico. O Chico é que gosta dessas animações. Aí está o bicho girando. Observe que, à medida que ele vai girando, a corrente circula num sentido ou no outro sentido. O gráfico está dizendo isso. Ora, você tem momentaneamente
uma tensão positiva, ora, momentaneamente, uma tensão negativa. Nessa posição que ele parou aqui, está produzindo a tensão zero. Por quê? Porque está transversal às linhas de força. Aquela posição 0 e 1, lá daquele desenho que eu mostrei. Se eu parar a figura nessa posição, eu vou estar com o valor, praticamente eu parei no ponto máximo aqui. Por quê? Porque nesse caso aqui, o movimento forma um ângulo de 90 graus, 191. Continuando, cara, veja bem as bolinhas se movimentando, cara. Se uma hora elas invertem. Então, a corrente ela é alternada, ela ora flui numa direção, ou num sentido, melhor dizendo, ora em sentido contrário. E a forma é senoidal. Esse é o princípio de funcionamento, gente, de um gerador elétrico ou de um alternador. E é um princípio, né? É claro que as situações reais na prática são mais elaboradas, são máquinas grandes, com mais polos, em vez de ser só 2 polos, mais espiras, e é mais elaborado, obviamente, mas eu quero mostrar, estou querendo mostrar exatamente o princípio de funcionamento e justificar por que a forma de onda é senoidal, ou como se gera aquela onda que nós vamos estar usando a vida toda aí. Aqui nós temos o relacionamento da posição com o gráfico, né? Observe que na posição que está representada aqui, imagina, por exemplo, que esse vetor, que essa seta aqui é um vetor girante. Ele está girando com velocidade constante e no sentido anti-horário. Em cada posição, ele gera um valor instantâneo. E vou relacionar esse valor instantâneo com um gráfico que eu estou desenhando aqui no plano cartesiano, que é a senoide. Então, toda vez que você vê uma senoide, estiver correlacionando ela com a geração, pensa dessa forma. Aqueles valores instantâneos são daquela forma, são aqueles, porque a máquina está produzindo aquilo lá digamos, lá na hidrelétrica, né, está girando e passando por uma posição tal que o valor que está produzindo é aquele. Certo? É claro que tem outros elementos envolvidos, mas em termos básicos é isso aí. Então, quando ele, por exemplo, está na posição zero, girando e passa pelo zero, a projeção do zero aqui no plano cartesiano dá esse ponto que eu mostrei aqui, estou mostrando com a seta, que dá 0 volt. Em 45 graus, o condutor está nessa posição, o vetor está com esse ângulo θ aqui. E esse ângulo aqui é quanto? 45 graus. Em 45 graus, qual que é o valor que ele produz? É só projetar ele aqui, eu sei qual que é o valor, está aqui. E fazendo isso ponto a ponto, eu construo a senoide. Esse aqui eu não vou passar, não. Estou passando aqui para deixar material para vocês lerem, né? Tudo aqui é material para lerem, tá, gente? O que eu disse lá, estou dizendo aqui com números. Ó. Observe que eu coloquei aqui só para exemplificar o condutor passando em diversas posições, em cada posição dá um ângulo, eu pego aquele valor que eu chamo de V massa e multiplico pelo ângulo, dá um valor de tensão. E essa tensão, dependendo do ângulo, são essas aqui, ó. 0,86 V máxima, etc. São as tensões que a gente pode utilizar para compor a tal senoide lá. Continuando. Tudo aí já foi falado, só estou demonstrando. Gente, na aula anterior da turma, eu cheguei nesse ponto aqui, ó. Eu estou querendo terminar essa aula nesse ponto. Mas que hora que termina a aula? É 11h30, nós temos 15 minutos ainda. Vocês têm perguntas a fazer? Não. Vocês já estão cansados? Já. Eu estou perguntando isso porque também eu estou cansado. Já cheguei no meu limite aqui de saturação. Mas eu estou aqui disponível para tirar alguma pergunta. Se vocês não tiverem, eu vou encerrar essa aula um pouquinho mais cedo. Pensa aí. Bem, gente, eu vou pedir um pouco de desculpa a vocês pelo tédio desse assunto, tá? Mas eu não sei fazer de outra forma. Mas eu acredito que eu atingi nosso objetivo, que é mostrar para vocês, assim, mesmo que
meio assim, no ar, assim, vocês têm que ficar fazendo até uma introspecção para entender melhor, mas como se gera uma atenção alternada. Na aula que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a partir desse ponto e eu vou ter esse objetivo para passar para vocês. Vou antecipar aqui. Eu não vou explicar, mas vou antecipar. Porque nós estamos caracterizando a grandeza que nós vamos precisar dela o ano inteiro, que é a tensão alternada senoidal. Então, nós vamos continuar explicando esse assunto. Traçar gráfico, relacionar os valores aqui, saber o que é valor instantâneo, o que é valor de pico, como é que se desenha de fato uma senoide, qual que é a relação, né? Quais são as formas de apresentar, como é que se calcula a velocidade angular, como é que se gradua o eixo. Isso tudo é assunto para a próxima semana. Como é que se desenha uma onda cujo domínio é temporal ou angular, coisa desse tipo. A coisa vai ser menos teórica, mas ainda continuará sendo um pouco teórica, tá? Vamos construir, vamos calcular período, somar uma senoide com outra, voltar a isso que já falamos, coisas desse tipo, tá? Vai ser mais prático. Quando terminar isso, já na semana seguinte, nós vamos começar a trabalhar com valor médio, valor eficaz, definir o que é valor médio, aí vai entrar um pouquinho de matemática, a coisa fica mais fácil para mim, que eu posso dar exercício para vocês. Vou falar menos e vocês vão trabalhar mais. Aí a aula vai ficar menos monótona, menos tediosa. Então, esse assunto que eu estou passando rápido aqui é o assunto da semana que vem, tá? Eu estou enrolando o tempo aqui. Eu estou enrolando o tempo honestamente, tá, gente? Se prepara que vocês vão fazer uma coisa que nunca fizeram na vida. Vocês vão fazer o papel de um osciloscópio. O que um osciloscópio faz? Ele monta e apresenta na tela o sinal, ou a forma de onda do sinal. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir o sinal graficamente. Vocês vão ser praticamente osciloscópio. Vocês vão montar ponto a ponto. Isso é vocês que, eu espero que sejam vocês que façam isso. Ponto a ponto, lá, como o osciloscópio faz, e desenhar uma senoide que se apresenta porque você ligou uma tensão senoidal de valor tal num canal do osciloscópio. Aí, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a mesma coisa e ligar no outro canal. Então, vai construir uma outra senoide, porque é a senoide do outro canal. Essa aí, ó. Ponto a ponto, mostrar como é que faz. E depois você vai somar uma senoide com a outra. O osciloscópio faz isso também, vocês vão fazer. Como é que você soma uma senoide com outra? Graficamente falando, é pegando os valores instantâneos de um e somando com os valores instantâneos da outra. No caso do osciloscópio, é só apertar a função soma do osciloscópio. Quando você liga um sinal no osciloscópio, num canal, aparece ele lá na tela. Quando você liga um outro sinal, no outro canal, obviamente vai aparecer o outro sinal. Quando você aperta a soma, aparece o terceiro sinal, que é o caso aqui que vocês vão fazer na aula que vem. Mas, veja bem, como é que pode aparecer três formas de onda no osciloscópio que tem dois canais só? Como o osciloscópio só tem dois canais, entende que só pode mostrar duas formas de onda. Vocês já chegaram a usar o osciloscópio lá no laboratório? Digital? Sim. Tá, o professor já mostrou para vocês como é que faz isso? Faz aparecer três ondas, considerando que ele só tem dois canais? Ainda não, né? Mas eles vão mostrar para vocês como que é feito isso. Você liga um canal e aparece uma forma de onda. Você congela aquela forma de onda. Quando você congela aquela forma de onda, você não pode modificar ela mais, ela fica congelada. Mesmo se você desligar o canal, tirar o sinal daquele canal, a onda fica lá, porque ela ficou congelada lá na tela. Aí o que você faz? Você liga uma outra tensão naquele canal que você tirou. Aí vai aparecer essa outra tensão. Digamos que vai aparecer a tensão B.
certo? A tensão B, você tem acesso a ela não está congelada. Aí você aplica, aí você tem duas ondas e dois canais sendo utilizados, né? E aí o que você vai fazer? Você vai mandar somar as duas, né? A que está congelada com a outra. Ou, se você quiser, você pode até ligar mais uma ou outra onda. Você pode apresentar quatro formas. Né? Nesse caso aqui, você vai ligar duas e somar. Aí você não precisa nem de congelar. Tá? Não, é bom congelar porque você quer ver visualmente as três. Né? Então, faz isso. Congela azul, aplica vermelho, e depois você liga a função soma. Tem um botãozinho lá que você, quando aciona digitalmente, aquele botão, ele vai somar. E vai aparecer a soma, que é essa verde aí. Ó. Então, você vai ter três ondas. Uma é a soma, você tem acesso a ela, porque quando você tira a soma, ela desaparece. Quando você aplica a soma, ela volta. A vermelha, você também tem acesso. Você pode modificar a hora que você quiser. Você pode pôr, tirar, variar a frequência, amplitude e tal. A azul, você não tem como mexer, porque ela já não existe, não tem acesso para ela. É uma coisa que o osciloscópio congelou lá na tela. Entendeu? Então, você vê três ondas. Mas se você quiser ver quatro, por exemplo, você pode ligar um canal, congelar, ligar uma tensão no outro canal, congelar, e você tem duas ondas congeladas. Aí você tira aquelas pontas de prova e liga mais dois sinais. Aí vai aparecer dois sinais reais e dois sinais congelados. Você vê quatro formas de onda. Com quatro formas de onda, você pode fazer um estudo, muitas vezes apurado, dos efeitos que está acontecendo naquele circuito, e usando um osciloscópio com dois canais só. Isso é uma situação que, na prática, a gente faz e é legal, e chega de enrolar. Vou encerrar essa aula nossa aqui, beleza? Eu agradeço a presença e a paciência, né? Não tem um apresentador na televisão que fala muito isso, né? Eu agradeço a presença e a paciência. Acho que é o Faustão, né? Parei a gravação.